Pois é, a crise econômica gera incertezas, falta de trabalho e também criatividade para sair do sufoco, por que não? O que muito brasileiro está fazendo é se reinventando e tomando iniciativa de empreender e tentar ser dono do seu próprio negócio. Isso é bom, mas com as dicas para potencializar este seu lado empreendedor da nossa coach Renata Soteiro, tenho certeza que vai ficar ainda melhor. E você sabe qual é a bebida mais consumida no mundo depois, claro, da água? Para quem não sabe, é o chá, que teve início do outro lado do mundo, lá na China. E para falar dos diferentes tipos e benefícios dessa bebida maravilhosa, recebemos hoje a nossa especialista e provadora de chás, a Carla. Ela é especial, gente, ela tem várias dicas para a gente também. E você sabe que existem as regras para a relação advogado-cliente, honorários advocatícios, sanções disciplinares, horas extras, licença profissional, para que ninguém tente passar a perna em ninguém e não haja dúvida sobre o exercício da função, existe o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E saiba que quem não segue tem suas consequências. Por isso, recebemos hoje o Dr. João Carlos, professor de Direito, para nos ajudar a entender essa relação de advogado e cliente. Nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre ética na advocacia. Qual a relação do advogado versus cliente? Quem vai explicar para a gente é o doutor João, que é professor de Direito. Tudo bem, doutor? Muito boa tarde. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Jéssica. Boa tarde. E lembre-se, você pode participar do nosso bate-papo também, da nossa entrevista. É muito fácil. Facebook/nosso PGM ou então envie sua mensagem, sua dúvida, comentário no nosso Instagram, @nosso programa ou então @JessicaNunes_6. Se preferir, ligue e participe ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, de início, a gente sabe que qualquer curso universitário acaba falando sobre a ética. Eu acho isso muito importante. A gente tem que usar para toda a nossa vida, independente da profissão. Então, a gente pode começar explicando em si o que é a ética. Muito bem, Jéssica. A ética realmente é algo fundamental para toda a profissão, daí as faculdades trazerem essas noções elementares, independentemente do curso. Eu costumo dizer que a ética é a junção de três coisas. A ética seria o exercício social de respeito, reciprocidade e responsabilidade. Ou seja, é necessário que a pessoa saiba lidar com os outros de forma respeitosa, sabendo quais são os direitos que ela possui que não podem ser violados, a reciprocidade no sentido de que eu tenho, da mesma forma que eu quero que os outros respeitem o meu espaço, eu devo respeitar o espaço, o direito das outras pessoas, e a responsabilidade, ou seja, caso eu cometa alguma falha no meu comportamento, eu devo arcar com as consequências disso. Boa, doutor, ficou bem explicadinho. Mas me diz uma coisa, por quê que logo vem na cabeça, quando a gente fala de ética ou falta de ética, vem, pelo menos na minha cabeça, a profissão do advogado? Por que isso? Não, certamente que essa não é uma impressão apenas sua, Jéssica. De fato, a sociedade tem na pessoa do advogado alguém a ser visto com desconfiança. E isso, de fato, se deve a muitas situações em que nós temos envolvimento de advogados ou com atividades ilícitas, ou então, pelo fato de ele defender pessoas acusadas de ilícitos, a sociedade passa a vê-lo como alguém envolvido nessa ilicitude, né? Quer dizer, se eu tenho um advogado defendendo o criminoso, logo o advogado é aquele que apoia, que está ao lado, né, que pratica condutas criminosas, embora isso não seja a realidade. Isso eu acho que a gente pode explorar mais, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Por que todo mundo tem direito de ser defendido? Tem direito de uma defesa? E é difícil delas aceitarem em si, porque às vezes o criminoso cometeu algo tão brutal, tão desumano, que a gente fica pensando como ele pode. Nisso, o advogado defendendo essa pessoa, esse criminoso, ele de certa forma, sabendo tudo que ele fez, ele não está meio que saindo da ética também? Pois é, essa é uma questão de extrema relevância
E acho importante esclarecer para os telespectadores que toda pessoa tem o direito de ser defendida por um profissional habilitado, qualificado. Independentemente da gravidade da infração, do crime, é um direito elementar à sua defesa, até porque muitas das vezes essas acusações, embora de extrema gravidade, se mostram infundadas e a pessoa acaba sendo absolvida, né? Quer dizer, nós temos que ter toda uma cautela de não condenar alguém previamente, sem o respeito ao chamado direito à presunção de inocência, né? Todo mundo se presume inocente até que se prove o contrário. Verdade. Infelizmente, às vezes a sociedade e talvez um pouco com a colaboração da mídia, acabam criando a imagem de alguém envolvido em determinados fatos como se já houvesse uma apuração de responsabilidade, que aquela pessoa já estivesse efetivamente condenada. Perfeito, perfeito. No caso da ética na advocacia, a gente tem o Código de Ética do Advogado, né, pela OAB, e que explica exatamente como o advogado deve agir ou não. Neste caso, o que ele fala a respeito dos deveres do advogado? O advogado, eu diria que é um dos profissionais mais que tem maior incidência de regras sobre o seu comportamento, dentro e fora da profissão, né? Então, nós temos o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal que traz uma série de direitos e também de deveres, e complementando esse Estatuto da Advocacia, nós temos o Código de Ética, que, aliás, nós temos um Código de Ética relativamente novo. Foi elaborado um Código de Ética em 1990, logo após o Estatuto da OAB, que é de 1994, e agora, em 2015, foi aprovado um novo Código de Ética para modernizar as regras da profissão. E aí, nesse sentido, quando nós falamos dos deveres do advogado, é um profissional que deve ter um comportamento pautado pelo recato, pela não exposição indevida, pela não mercantilização da profissão, por uma publicidade extremamente reduzida, né? Para que a advocacia mantenha, melhor dizendo, né, a sua honra, o seu respeito e não seja uma profissão que caia aí em práticas que, embora legítimas para outras profissões, na advocacia são vistas com extrema restrição. E quais são os casos mais comuns, doutor, dessa falta de ética na advocacia, principalmente esse relacionamento advogado-cliente? Bom, eu atuo muito no Tribunal de Ética da OAB, né, aqui de São Paulo, e também no Conselho Federal, que é a última instância dos processos éticos disciplinares, e realmente a gente encontra das mais diversas situações. Apenas para mencionar algumas delas, nós temos o caso do cliente que contrata o advogado e este não presta os serviços contratados, mesmo recebendo por isso, ou então presta de forma desleixada, descuidada, não faz tudo o que deveria, não emprega a devida diligência que se espera do profissional, seja por desconhecimento, seja por má fé, né? Realmente acaba prejudicando o seu cliente. E também a gente tem um outro lado, que é o cliente que, não satisfeito com o resultado do trabalho do advogado, ingressa no Tribunal de Ética com uma reclamação contra o seu profissional, simplesmente achando que o advogado tinha o dever de conseguir o resultado perante a justiça, né? Ele não compreende que muitas vezes o advogado deve desempenhar o seu papel da melhor forma possível, mas quem tem a incumbência de julgar se aquele pedido deve ou não ser acolhido é a justiça, é o juiz e não propriamente o advogado, né? Então a gente tem advogados que de fato denigrem a profissão atuando de forma incorreta, indevida, mas também nós temos clientes que esperam mais do que o advogado pode lhe oferecer. Eu achei legal o senhor tocar nesse assunto,
Porque caso, por exemplo, o cliente não esteja de acordo com o que o advogado está fazendo, se ele achar que está faltando com ética num processo, tem como ele realizar uma denúncia? E se tem, como e onde ele pode realizar essa denúncia? Ótimo, acho que para os telespectadores isso é um questionamento de grande relevância, porque pelo que eu vejo é cada vez maior o número de situações desse tipo. Então vamos lá. Quando o cliente tem algum tipo de desconfiança do serviço do advogado, eu acho que a primeira coisa que ele deve fazer é pedir esclarecimentos e documentação desse processo para o seu próprio advogado, né? Para ele entender melhor o que está acontecendo, se o advogado está ou não agindo corretamente. Quando esse advogado começa a trazer desculpas, se utilizar de subterfúgios, dizer que o processo não está disponível, que não tem como enviar, né? Já tive vários clientes nessa situação que me procuram por conta dessa desconfiança com seus profissionais. Aí parece ser o caso de algum problema que ele pode denunciar ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Né? Então, em São Paulo, a gente tem o Tribunal de Ética da OAB, que fica lá bem no centro de São Paulo, né, no prédio da OAB, na Rua Anchieta, número 32, e aí a pessoa, mesmo sem redigir por escrito, ela pode fazer uma denúncia oral para que aquilo seja apurado, averiguado, e aí levando apenas os seus documentos pessoais, os dados do advogado, para que seja apurada se houve ou não alguma infração por parte desse advogado. Pelo menos dá para denunciar, né? Porque deixar do jeito que tá também fica meio complicado, né? Porque às vezes a pessoa acaba investindo um dinheiro que nem tem para conseguir aquela função e às vezes o advogado realmente não cumpre. Mas tem o contrário também. Às vezes o próprio cliente pode deixar de praticar o ato em si com ética e talvez até prejudicar o próprio advogado, ou de repente acaba nem pagando mesmo. Com isso, o que o advogado ele pode fazer? Ele pode sair do processo, sair do caso e de repente sem nenhuma consequência para ele, tendo essa justificativa, o que pode acontecer? Bom, eu costumo orientar, né, então de um lado os clientes a terem essa cobrança do seu advogado para fiscalizar se ele está agindo corretamente, mas de outro lado, eu também costumo orientar advogados que acabam tendo problemas com clientes, de que o advogado deve se resguardar nessa relação com seu cliente, de mostrar, de ter documento, ter um contrato escrito, né, pelo qual se especifiquem quais são as atividades que esse advogado vai desempenhar, quanto que será cobrado por isso, né? E esse advogado, a partir do momento em que existe o rompimento de confiança, porque a gente tem que ter em mente que o advogado, assim como o médico, o psicólogo, possui uma relação de confiança. A partir do momento em que há uma quebra de confiança, seja por parte do cliente, seja por parte do advogado, essa relação pode ser rompida. E aí, o que o advogado pode fazer em relação ao seu cliente? Ele pode comunicar que não irá mais prestar os serviços para os quais ele foi contratado e, a partir daí, a partir da comunicação, o advogado ainda tem um dever legal de, por 10 dias, ainda representar o seu cliente, que é um prazo considerado razoável para que o cliente possa procurar outro advogado que venha a lhe substituir. Afinal de contas, se a gente imaginar que ter uma audiência amanhã, eu sou advogado, chego para o cliente e falo, eu não te represento mais, e eu colocaria o cliente numa situação extremamente prejudicial. Né? Então, para evitar esse tipo de situação, que o advogado continua responsável pelo prazo de 10 dias até que o cliente constitua um novo profissional. Existem outras regras de convivência do advogado e do cliente que a gente pode também falar por aqui? Olha, uma questão que eu acho de extrema relevância, que pode ter sérias repercussões éticas, é a questão da prestação de contas, né? Então, assim, o advogado que não presta contas ao seu cliente, ele pratica uma grave infração disciplinar. Por isso que o ideal é que o advogado não só
coloque o cliente sempre a par dos novos andamentos do processo, as decisões que foram proferidas, como também o que ele recebeu, o que ele vai fazer. E isso é fundamental que haja uma formalização. Né? Embora o telefone às vezes seja tão prático, né? Ligar para o cliente e falar, olha, o juiz deu uma decisão assim, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, se lá na frente a gente tem o cliente reclamando do advogado, que o advogado não deu satisfação, não prestou contas, qual que é o respaldo que o advogado tem de que o seu serviço foi feito corretamente? Por isso que nesses tempos modernos é necessário ter essa cautela das duas partes de ter as suas relações formalizadas, estabelecidas sempre na medida do possível por escrito, para que as duas partes, cliente e advogado, fiquem resguardados. Boa, doutor. E a gente tem uma perguntinha agora, pode colocar na tela, por favor. É do José Maria de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ele diz o seguinte, doutor, já vi casos em que o advogado pediu para seu cliente participar, usufruir de bens particulares. Ele pode pedir isso mesmo para o cliente? Bom, eu acho como forma de pagamento, de repente? Olha, na verdade, isso é uma questão que já foi apreciada pelo Tribunal de Ética e o Tribunal de Ética tem em mente que o advogado não pode se tornar sócio do seu cliente. Né? Até por conta disso, existe uma infração de cobrança de honorários imoderados. E o que seria o valor que o advogado, até quanto o advogado pode cobrar? Nossa, isso é verdade, é uma dúvida cruel, hein? Quando a gente quer contratar um serviço, a gente fica pensando, será que ele está cobrando muito? Será que ele não podia fazer um preço melhor? Como que a gente pode identificar isso? Bom, assim como a gente tem médicos de todos os preços, o advogado também pode estabelecer os seus preços. Mas quando a gente fala do advogado, isso é muito comum hoje em dia, que cobra apenas sobre o proveito que o seu cliente tiver ao final da ação, nesse caso, o advogado não pode ganhar nem igual, nem mais do que o seu cliente, porque aí ele deixaria de se tornar o seu representante para se tornar um sócio. Então, quando a gente fala, aí como na pergunta dirigida pelo nosso telespectador, de participar com bens, isso poderia sim se caracterizar como uma infração ética por parte desse profissional. Tá? Então, é assim que funciona então as horas extras e os honorários advocatícios, né? Que às vezes fica mais complicado. No caso da licença profissional, a gente falou, talvez o cliente não gostou muito do advogado, ou o advogado viu que o cliente lhe faltou com ética, ele saiu. Mas existe também a licença profissional. Como é que funciona essa relação, para explicar melhor, de repente, para o cliente? Essa licença profissional do advogado, ela pode se dar em qualquer tipo de situação? De repente passou mal, teve um problema de saúde, ela tem que ser posta isso também com 10 dias? A licença, o afastamento do advogado seria o afastamento do advogado para atuar numa determinada causa? Isso. Ah, tá. Ou, de repente, ele quer sair da causa e ele apresenta uma licença. Isso é possível ou não? Tá. Porque a cliente já fica esperto. Bom, para o advogado se desligar definitivamente da relação com o seu cliente, ele precisa fazer, como eu falei, aquela comunicação no prazo de 10 dias. Agora, se o advogado tiver qualquer tipo de impedimento temporário, né, um problema de saúde, a necessidade de uma viagem, um acidente, coisa do gênero, nessa situação, o advogado pode utilizar a documentação comprobatória desse impedimento para que haja o adiamento dos atos aos quais ele deveria praticar, né? Então, isso é perfeitamente comum. Um advogado que faz muitas audiências, por exemplo, é frequente que aconteçam de 2 audiências serem designadas para o mesmo dia, para a mesma hora, ou às vezes em 2 locais diferentes, que um comparecimento numa impeça ou comparecimento em outra, e aí não há maiores consequências, basta que o advogado comunique no processo em que houve a designação do segundo ato, de que ele não pode comparecer por conta do primeiro, e aí haverá um adiamento, então nem o cliente, nem o próprio advogado sofrerão qualquer tipo de penalização. Gostei. Eu achei super válido.
a gente falar dessa relação advogado versus cliente, porque realmente existem muitas dúvidas, tanto no momento que você pensa em contratar, no meio do processo, e depois também quando sai o resultado. E logo eu já quero agradecer a sua participação, viu, doutor? Volte sempre para ajudar a esclarecer vários assuntos jurídicos para a nossa sociedade que é preciso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Jéssica, agradeço também a atenção dos seus telespectadores, foi um prazer e certamente recebendo novos convites atenderei. Muito obrigado. Ficou faltando pergunta, viu, gente? Tanto minha, então não fiquem chateados que de repente a gente não respondeu a sua. A minha também ficou faltando, mas a gente vai voltar logo mais com o Dr. João. Para falar com ele é muito fácil, joãoprado@usp.br ou então telefone 0 operadora 11 3297 7000. Infelizmente eu vou ficando por aqui, mas amanhã, claro, tem muito mais. A gente vai falar sobre como usar os emojis da internet, você sabe como é que é? E como escolher os produtos na feira ou no supermercado. E a gente vai falar também sobre o bullying. Quais são os danos, na verdade, e as causas dessa ação tão terrível que é o bullying. Tudo isso amanhã. Eu espero você. Fiquem com Deus e muito obrigada pela audiência.